Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Caminho da Modelagem. Hoje eu vou explicar para vocês sobre os fios do tecido, né? Os possíveis sentidos de corte do tecido. Até porque a nossa peça que a gente escolheu dessa vez, ela vai ser cortada em dois sentidos diferentes no tecido. Então eu vou explicar isso tudo para vocês. Eu tenho aqui em cima da mesa já o material necessário para ensinar, né? Aqui tá o meu veludo cotelê. Se vocês observarem, vocês vão ver que ele tem umas listrinhas assim, né? Da própria trama do tecido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa câmera pra vocês. Olha só, tem essas listrinhas aqui, tá vendo? Então a gente vai aproveitar essas listras para valorizar a nossa peça. E como que a gente vai fazer isso, né? O que vocês precisam saber antes de cortar o tecido de vocês? O tecido ele tem três fios principais, né? Três sentidos principais: a horizontal, a vertical e a diagonal, que a gente chama de viés, tá? Agora eu quero que vocês imaginem uma máquina de tecido. Como é que vai funcionar uma máquina de tecido? Eu vou explicar mais ou menos para vocês. Eu quero que vocês procurem no YouTube sobre fabricação de tecido para vocês verem uma máquina de tecido funcionando, tá? Mas é assim. Vamos supor que aqui tem uma máquina de tecido. Uma máquina, né? E ela vai soltando fios longos. E aqui do lado tem uma trama que vai entrelaçando esses fios que saem daqui. Então, igual o meu tecido tá aqui correndo, né? Ele tá comprido lá pro final. O fio principal do tecido, o mais comum da gente utilizar quando a gente vai cortar um tecido, é o fio do comprimento, né? O fio horizontal. O que significa o fio do comprimento? É o mesmo sentido de fabricação do tecido. E como que eu sei qual é o sentido do fio de fabricação? Todo tecido vem com esse detalhe aqui na lateral, ó, chamada ourela, que é a finalização do tecido, a finalização da trama. Então a gente sabe que onde correr essa ourela aqui é o comprimento do tecido, né? Vocês vão lá na loja e pedem, sei lá, 5 metros de tecido. Aqui eu tenho 3,5 metros de tecido, né? Que eu vou fazer a jaquetinha e vou fazer mais uma coisinha também para Sofia. Esses 3,5 metros são o sentido do comprimento do tecido, porque a largura a gente não tem como escolher. A largura ela vem de fábrica, ou ela vem com 1,40 ou vem com 1,5, né? De 1,30 a 1,5 são as larguras mais comuns de um tecido, de ter um tecido na loja, tá? Aí os tecidos mais largos geralmente são para lençol, são tecidos de algodão, tá bom? Então, para vocês entenderem, o sentido de comprimento ou sentido horizontal é o tecido de fabricação do tecido e ele é marcado pelo sentido da ourela, que é essa lateral aqui. Deixa eu colocar aqui nessa câmera para vocês verem a ourela, ó. Olha como que é. Todo o meu tecido é listradinho, mas quando chega aqui na ourela, olha, ele é a finalização dos fios. Tá vendo como fica esse fiozinho arrepiado aqui? Então, é a ourela. Aí, quando a gente vai posicionar um molde no tecido, olha só, eu desenhei aqui um molde, esse aqui é o molde da Sofia, eu desenhei os 3 tipos de fios aqui para vocês entenderem. Como que eu sei, tipo assim, eu coloco a flechinha lá, né? Eu falo para vocês, olha, coloca a flechinha para o sentido tal, ou o sentido que a gente vai cortar é o tal, o fio do tecido é direcionado para tal. Eu sempre oriento lá, vocês viram na modelagem que eu orientei vocês, quem for fazer com veludo cotelê, né? Como que eu queria cortar cada peça. Como que eu vou saber? Sempre a linha aqui, ela vai estar paralela à ourela. Então, quando eu for posicionar um tecido no molde, em qualquer lugar, essa linha ela tem que estar paralela à ourela. Tem que cuidar para não entortar, tá vendo? Que daí aqui fica mais perto e aqui fica mais longe, né? Não, eu tenho que colocar certinho. E para isso, ó, o que eu vou fazer? Eu pego a régua mesmo, ou a fita métrica, e marco aqui, ó, 18,5. Então aqui também tem que colocar com 18,5, já não tá certo, entende? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Aqui as flechinhas, elas estão curtas, mas geralmente quando você vai utilizar um molde pronto, né, ou uma modelagem digitalizada, essa flechinha ela vem bem grande, porque é justamente para isso, para você conseguir colocar paralelo à ourela. Então, a maioria dos tecidos e a maioria dos moldes que a gente faz, a gente coloca o fio do
tecido em pé, tá? Em pé. Porque o que acontece? Vou explicar pra vocês. Eu peguei aqui um retalhinho, como eu já falei, pra explicar pra vocês. O tecido, ele é composto de vários fios, né? Então, como eu disse antes, aqui tem uma máquina que solta os fios e aqui tem outra máquina que solta outros fios. E todos esses fios formam ângulos de 90 graus. Então, é como se aqui tivesse fio soltando e aqui tivesse fio entrelaçando. É por isso que a gente utiliza o esquadro para fazer toda a nossa modelagem, que a gente utiliza o esquadro para marcar o fio, tá? Porque o tecido, a máquina, ela tá lá no ângulo de 90 graus exato, igual a gente faz no esquadro, tá? E aí, o que acontece? Tudo que tá à nossa volta, pessoas, coisas, tendem a parar em pé, né? A gente tem a lei da gravidade na Terra, então tudo que tá em cima da Terra para em pé, seja um objeto, né? Tudo tende a cair em direção ao centro da Terra. Com os fios é a mesma coisa, ó. Eu tenho os fios aqui, se eu seguro, deixa eu afastar. Se eu seguro aqui os meus fios, eles estão caindo em pé, tá caindo retinho, tá vendo? É isso que tem que acontecer com a roupa. E aqui eu tenho esse sentido na roupa, esse sentido na roupa ou esse sentido aqui na roupa. Olha como é que dá o caimento no viés, tá vendo? Então, supondo lá que... Deixa eu pegar aqui do lado certo. Supondo que eu não cortei certo esse tecido, eu não cortei reto, eu cortei assim, torto. Ele já não cai igual, ele vai entortar a minha roupa. É claro que esse tecido aqui é mais grosso, né? Então, e é pequenininho o pedacinho, não dá pra vocês verem. Mas vocês já viram perna de calça torta? Geralmente quando a gente compra calça nessas lojas mais baratinhas, né? A gente fala, nossa, ai que legal, uma calça tão bonita, tão baratinha. E aí a hora que a gente vai vestir, simplesmente a perna entorta, a costura vem lá no meio da frente, lá no meio das costas. É porque cortou fora do fio, aí a calça tende a entortar. Todas as roupas tendem a entortar. Então, a gente sempre tem que levar em consideração a flechinha que tá no molde e a gente tem que pensar no tecido que a gente tem. Então, aqui, vocês vão ver lá no meu molde que eu tenho lá na minha modelagem, né, na minha jaquetinha, que eu tenho fios assim na horizontal. Então, eu vou colocar os moldes nesse sentido. Quando eu quero colocar na vertical, eu viro, ó, a flechinha, não importa se o molde tá atravessado, o que importa é a flecha estar aqui paralela à orelha, tá? A mesma coisa com o viés aqui, ó. Pra eu colocar o viés, o que eu faço? Eu entorto o molde até que essa flecha esteja paralela aqui à minha orelha, tá? E aí eu venho com a fita aqui, ó, e meço pra saber que ela ficou igual, 28, 28, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer. Lá na minha peça, né, na peça que a gente fez aqui a modelagem juntas, eu tenho 2 sentidos de fio que eu estou usando. Eu tenho tanto horizontal, quando o meu molde vai ficar assim, no sentido da orelha, todo no sentido da orelha, do comprimento do tecido. E eu também tenho algumas partes vertical que eu coloquei e que o molde vai ficar atravessado. Por quê? Porque eu tenho as minhas listras no meu tecido, eu tenho as minhas listrinhas aqui no meu tecido. E eu quero aproveitar isso para poder ficar esteticamente bonita a minha peça, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem... É claro que é uma aula muito rápida, muito breve aqui, porque a gente não tem muito tempo, né? Agora, eu vou cortar o vídeo, tá? Porque amanhã de manhã, quando tiver mais claro, porque agora tá de noite, eu vou cortar a peça nesse tecido, tá? Então, vai ficar tudo na mesma aula, mas vocês vão ver que tem um corte, tá bom? Até mais! Prontinho, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o corte da peça no tecido, tá? Eu tenho aqui em cima da mesa já meio que colocado o molde no sentido do fio que eu falei pra vocês. Então, prestem atenção aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que o fio sempre vai ficar paralelo aqui à orelha, né? Então, o tecido, como que eu fiz? O tecido vem com 2 orelhas, certo? Ele vem com uma orelha de um lado do tecido e outra orelha do outro lado do tecido. A gente vai dobrar esse tecido ao meio de forma que as 2 orelhas se encontrem, tá? Então, aqui, ó, orelha com orelha, uma em cima da outra. E aqui na outra ponta está a dobra do tecido, que é onde a gente vai posicionar alguns moldes que estão na dobra também. A gente vai dobrar esse tecido do avesso, tá? Então, ó, a parte direita do meu tecido tá pra dentro, tá vendo?
e aqui tá a parte do avesso, que é onde eu vou fazer as marcações. Eu tenho aqui tanto um giz azul, né, que eu falei pra vocês que poderia ser de giz, e um giz de outra cor, né, pra que se destaque. E eu também tenho a minha caneta mágica, que é uma caneta que você risca, ela risca o tecido, mas depois quando você passa ferro e quando você lava o tecido, ela sai, tá? Então, eu vou fazer com a minha caneta mágica as minhas marcações, porque eu prefiro, até porque a caneta preta vai marcar melhor. Então, como que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai começar posicionando os tecidos que precisam ser na dobra. Então, os tecidos de dobra, ó, a gente marcou aqui, a gente escreveu dobra, porque a gente entende que quando abrir o molde vai estar para os dois lados, né? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Então, eu vou posicionar os tecidos que são na dobra. Essa gola aqui, eu tinha colocado o fio do tecido de comprido, mas eu acertei aqui porque eu quero ele na dobra também, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui, que eu quero as listrinhas dele em pé. E aí, eu posso ou colocar um peso em cima desses moldes pra já riscar, ou marcar com um alfinete. Eu vou marcar os meus aqui, ó, com um alfinete. A minha mesa, ela é meio estofada, então eu consigo simplesmente vir aqui e colocar o meu alfinete aqui. Mas se a de vocês não for, vocês podem colocar o alfinete dessa forma aqui, tá bom? O mais fácil mesmo é conseguir um pezinho e colocar o pezinho, tá? Ah, eu tenho peso, peraí. Aqui, ó. Eu tenho esses pesos de coração aqui que eu fiz uma vez. E eu vou colocar eles, então. A gente vai deixar a margem de costura em tudo de 1 centímetro. Então, você deixa uma distância aqui do tecido, tá? Deixa uma distância. E vai colocando os pesos. Ó, quando dobra o tecido, ele tá bem rente aqui a linha do meu molde, tá vendo? Então, a gente vai colocar bem rente. E vai colocar o pezinho. Esses pezinhos aqui eu fiz com argamassa, tá? É um pó que você compra na loja de construção, de materiais para construção. E aí mistura com água. E eu peguei uma forma de silicone dessas de bolo, né? De cupcake, em forma de coração. E fiz a misturinha, coloquei e deixei secar. Foi bem facinho, tá? Aqui também eu vou colocar na dobra. Esse molde aqui, ele é cortado 2 vezes, tá? Tá escrito aqui que é 2 vezes. Então, eu vou cortar primeiro uma vez e depois eu vou cortar a outra. E agora sim, o que eu vou fazer, ó? Com a minha régua, eu vou marcar 1 centímetro de margem de costura ao redor desse molde inteirinho. Então, eu venho aqui com a minha caneta e marco 1 centímetro de margem de costura, ó. Porque daí depois eu posso tirar esse papel de cima do tecido. Uma coisa antes de eu terminar aqui, por que eu tô colocando primeiro esses na dobra? Porque esses aqui, depois eu vou medir, tipo assim, quando a gente dobra o tecido, então eu sei que essa parte aqui dobrada, ela já tá na mesma distância da minha orelha. Então eu não preciso cuidar para poder calcular o fio. Já que nesses outros, eu vou calcular o fio, igual eu ensinei pra vocês lá na aula. Eu vou colocando a régua assim e vou medindo o fio do tecido. Então é mais fácil eu começar pelos moldes que estão na dobra, tá? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Eu tô colocando 1 centímetro de margem de costura porque eu vou fazer com viés. Toda a minha peça vai ser no viés, o acabamento em viés. Mas também pode ser que vocês queiram fazer o acabamento com a costura francesa. O que é a costura francesa? Eu vou ensinar pra vocês essa costura lá na aula de costura. Antes da gente começar a cortar a peça, eu vou ensinar pra vocês as duas formas de fazer acabamento. Tanto no viés quanto a costura francesa, tá? Pra vocês decidirem. Então, por enquanto, eu tô mostrando aqui com 1 centímetro de margem, porque eu já decidi fazer a minha peça no viés. Mas na próxima aula tem ensinando pra vocês a costura francesa também. Então, aguardem assistir essa aula pra decidir se vocês vão cortar com 1 centímetro ou não. Por quê? Porque a costura francesa, ela exige que você deixe 2 centímetros de margem de costura, tá? Então, ela muda um pouquinho o jeito de cortar a peça para poder fazer essa margem. Eu acho mais fácil fazer no viés, eu acho mais bonito também. E para quem tem máquina doméstica, não fica tão grosso, a costura não fica tão grossa, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos lá.
Esse bolsinho da jaqueta aqui, a gente vai cortar 4 vezes, tá? Então, eu vou fazer o desenho aqui 2 vezes. E eu vou colocar com um alfinete, porque o coraçãozinho é muito grande. Então, eu vou alfinetar aqui. O próprio tecido, ele já tem uma linha reta, né? Uma linha perpendicular aqui à orelha. Então, fica bem fácil de eu posicionar o molde nessa linha. Mas nem todo tecido tem isso, tá? Se fosse o caso do tecido não ter essa linha, então sim, eu teria que vir aqui e calcular certinho o fio do tecido no bolsinho também. Muito bem. Agora sim a gente vai partir para pro corte desses aqui que não são na dobra. Então, olha só, lembrando que eu tenho aqui a parte de cima e a parte de baixo da minha frente. Como que eu vou posicionar isso daqui? Eu vou chegar mais perto aqui para poder aproveitar o tecido, tá? Já que a gente tá deixando um centímetro de margem, eu posso chegar perto aqui o suficiente para deixar só 1 centímetro. Eu não preciso colocar aqui, porque senão eu perco tudo isso daqui de tecido. Eu vou posicionar mais para cá, porque depois eu posso aproveitar o meu tecido para cortar alguma coisa aqui nesse canto, tá? Isso. Agora, é aquela história. Eu vou pegar uma dessas linhas retas, né? No caso, a linha de fio é essa daqui, e vou medir para ver quanto que tem até na minha orelha. Tem 38 centímetros. Deixa eu colocar um alfinete aqui para segurar esses 38 centímetros. Assim. E agora, aqui no final do fio também tem que ter 38 centímetros. 38 e 38. Agora sim a minha peça tá reta. Agora eu posso vir aqui com os meus pezinhos e colocar assim, tá? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. As curvas, por exemplo, aqui, ó, decote, degolo, tudo que for essas curvas assim, cava, né? Não vai, mesmo que for na costura francesa, não vai ser 2 centímetros, tá? Vai ser 1 centímetro só. Aqui, no caso dessa peça, como a gente não tem cava, porque a gente fez aquele esqueminha de transferência e tudo mais, a gente não tem cava. Então, só na parte do decote e do degolo é que vocês vão fazer de 1 centímetro de margem, independente se vocês forem costurar no viés ou na costura francesa, tá? Eu sei que vocês nem decidiram ainda, vocês nem viram a próxima aula ainda, mas é bom que vocês gravem isso. Se vocês forem optar por fazer costura francesa, então a curva do decote e a curva do degolo também são com 1 centímetro de margem de costura, ok? E agora a gente já quase terminou. Eu vou recortar essas partes aqui primeiro, e aí depois a gente vai trabalhar com a nossa manga e com essa faixa pra cintura aqui, tá? Então vamos lá. Eu posso tirar o papel pra poder cortar. Aí eu coloco aqui com o alfinetinho, ó, e prendo a parte pra não esquecer qual que é, tá? E vou reservando assim de lado aqui. Vou fazer isso em todos agora. Ó, eu quero que vocês prestem atenção numa dica de costura, tá? Pra costurar assim, ficar tudo picotado, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que, vamos ver aqui nessa câmera de cima se dá, ó. Abre a tesoura, posiciona ela onde você quer e fecha. Aí abre de novo, aí que você vai arrastar, vai posicionar e fecha de novo. O erro da maioria das pessoas é que antes de terminar já tá arrastando a tesoura, ó. Aí vai puxando e vai picotando. Então, se você tiver esse cuidado, a sua costura vai ficar limpinha, vai ficar bonita. Agora, outra dica, olha só. Quando chega assim nos lugares onde tem o pique marcado, né? Vocês lembram que aqui é a junção de onde vai ser a nossa nova cava aqui, né? Então, a gente tem que fechar aqui no corpinho. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pique aqui pra fazer essa marcação. Lá na hora da costura, vocês vão entender melhor, tá? Mas deem esse pique aqui, e aí sim, coloca um alfinetinho pra poder segurar essa parte uma na outra.
Agora eu vou continuar cortando. Olha só, pessoal, deu um probleminha na hora de gravar o resto do corte da peça, tá? Chegou gente aqui em casa, eu tive que pausar o vídeo e na hora de voltar acabou não gravando. Então vocês perderam aí provavelmente o corte da manga, né? E da faixa da cintura. Eu expliquei também, nessa parte que não foi gravada, sobre o corte, quando a gente corta na dobra e quando a gente corta duas vezes. Eu falei pra vocês na hora de arrumar o tecido aqui, que eu tava dobrando o tecido ao meio, né? Do avesso. Então, o interior do tecido ficou ali, o lado direito do tecido ficou pra dentro. Quando eu corto uma peça na dobra, olha só. Essa parte aqui é na dobra. Eu cortei aqui na dobra, então quando eu abro ela tá espelhada para os dois lados, sem nenhum corte no meio, né? Então se torna uma peça só, tá? Então assim fica quando eu corto na dobra. E quando eu falo que eu vou cortar a peça duas vezes, vocês viram lá que na verdade eu não corto duas vezes, eu corto uma vez só. Só que como o tecido está dobrado ao meio, então acaba ficando duas partes, ó. Eu cortei uma vez só esse molde, mas na hora que eu abro o tecido, eu tenho essas duas partes separadas aqui, tá bom? Então, eu achei importante, achei interessante explicar isso pra vocês, porque às vezes vocês vão ficar pensando assim, ai, só cortou uma vez e disse que tinha que cortar duas vezes. É porque o tecido já tá duplo, então eu corto uma vez, mas o tecido fica duplo, tá? Outra coisa que eu não sei se foi gravada foi a gola, tá? A gola sim eu cortei duas vezes e na dobra. Então eu cortei uma vez na dobra, e aí depois eu peguei a mesma peça, fui lá e posicionei de novo e cortei outra vez na dobra. Então eu cortei duas vezes e na dobra, então sim, ficou duas partes dobradas ao meio, tá? Outra coisa que eu achei interessante explicar, que eu já expliquei isso em relação ao molde do corpinho, né? Que quando tem marcação no molde, a gente tem que fazer o pique com a tesoura. A mesma coisa na manga. Olha só. Deixa eu abrir aqui a minha manga. Na manga, a gente marcou lá na hora de fazer a modelagem o lugar das nossas pregas, né? Então, onde estava o lugar das pregas, eu fiz pique aqui com a tesoura também, para ficar mais fácil lá na hora da costura, tá? Eu não sei se na aula de materiais eu dei o total de tecido usado para vocês, mas agora que eu cortei tudo certinho, eu utilizei 1,5 m de tecido e ainda sobrou um pouquinho. A faixa da cintura, a forma que eu posicionei ela fez com que eu gastasse um pouquinho mais de tecido, tá? Mas se tivesse, vocês lembram, né? Ou se não lembram, revejam a aula da interpretação para saber o sentido do fio que eu coloquei essa faixa da cintura. Mas se eu tivesse colocado no fio contrário, então eu teria gastado mais ou menos 1,30 de tecido, tá bom? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham entendido mesmo aí com esse probleminha, que vocês tenham gostado. Hoje, mais tarde, tem um grupo de monitoria para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa, tô lá no grupo das alunas. E na aula que vem, a gente vai partir para costura. Vou ensinar para vocês a diferença da costura francesa e do acabamento no viés, tá? Vou reforçar também as margens de costura para vocês lembrarem. E é isso. Até a aula que vem na aula de costura.